Acabou de cair um avião aqui. Tô até tremendo. Eu vi ele caindo, girando. Casos como este foram comuns nos últimos tempos, tanto em aviões grandes como também nos pequenos. Olha o que sobrou de um avião. Eu não vou chegar lá não. Chegar um pouquinho mais perto aí, mas só tem pedaços. Segundo o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, pelo menos 175 acidentes aéreos foram registrados em 2024. Dados alarmantes e que preocupam toda a indústria da aviação. Ao contrário do que acontece quando tem um acidente de carro, que praticamente ninguém sabe quantos acidentes de carro acontecem por dia numa cidade, quantas pessoas são atropeladas por dia num bairro, quando acontece um acidente, toda a comunidade da aviação, ela se preocupa. Por quê? Isso aí chama-se cultura de segurança. Nós queremos saber as causas dos acidentes, quais foram os fatores contribuintes e quais foram os fatores determinantes. Foram 153 vítimas das ocorrências aéreas registradas e quase metade dessas pessoas morreram em um único e trágico acidente, que mesmo nesse tempo todo, as investigações não foram concluídas. E sempre entra aquela situação, olha, nós tivemos a questão climatológica? Sim. Então, o piloto ele tinha uma consciência situacional do que estava acontecendo? Ou seja, o piloto recebeu todas as informações necessárias para completar aquela missão? Entre os últimos casos, cabe destaque para o avião da companhia Voipés, que caiu em Vinhedo, no estado de São Paulo. Eram 58 passageiros e 4 tripulantes. Todos morreram na queda. Tá longe, né? Vai cair essa bosta aí. Ai, tá caindo mesmo. Caiu. Vamos lá, tá caindo outro carro, vamos lá. A aeronave de modelo ATR-72 fez 3 voos antes da última e fatal decolagem. O avião partia de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, São Paulo. O último contato da equipe de voo com a torre foi a 1h22 da tarde. Vídeos gravados por pessoas que presenciaram o acidente mostram a forma com que o avião caiu. Que isso, velho? Nossa! É doido. Tragédias com aeronaves menores também foram registradas. Um acidente com um avião monomotor matou 7 pessoas em Itapeva, Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave se desintegrou no ar antes da queda. A ANAC, Agência Nacional de Aviação, alegou que a aeronave não tinha permissão para realizar táxi aéreo. O avião acaba de cair aqui, ó. Um dos pedaços do avião caiu aqui, né? Vamos chegar mais perto aqui. Em Goiás, uma aeronave de combate agrícola caiu em uma lavoura de cana-de-açúcar, a 1 quilômetro da pista do aeroporto municipal de Quirinópolis. O avião bateu em cabos de para-raios antes da queda. O piloto João Adolfo Pontes Santana morreu antes da chegada do socorro. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros caiu em Ouro Preto, Minas Gerais. Os 7 bombeiros presentes na aeronave morreram. Até agora, as causas seguem investigadas. Novamente, em Goiás, um outro acidente com helicóptero do Corpo de Bombeiros. A Operação Férias foi deflagrada com a intenção de manter a segurança dos banhistas que curtiam o rio Araguaia, próximo à cidade de Aruanã. Todos sobreviveram ao acidente. Aquele acidente, na aviação, a gente considera um pouso forçado, porque o comandante da aeronave, ele teve controle da aeronave até a hora do toque dela no chão. Então, foi um pouso
mas forçado. O comandante da aeronave, o tenente-coronel Igor, ele fraturou 4 costelas. Inclusive, ele está afastado até hoje. Ele está em recuperação. E o tenente-coronel Rodrigues, também um dos tripulantes que estavam atrás, ele teve que fazer uma cirurgia na coluna. Os demais, assim como eu, a gente teve ferimentos, mas nada grave, assim, ninguém precisou ficar internado. A gente veio para Goiânia, o próprio Corpo de Bombeiros trouxe a gente, os que estavam mais graves, para Goiânia para ser avaliado. E eu mesmo fiz o exame durante todo o dia de sábado e fui liberado no final da noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave perdeu força por problemas técnicos e obrigou o pouso forçado. O tenente explica que a rápida tomada de decisão foi fundamental para que o pior não acontecesse. Imediatamente assim que o motor apresentou a falha, o comandante percebeu e eu também percebi, porque a aeronave ela começou a descer de altitude sem ser comandada. Então, assim, era uma reação que a aeronave não foi demandada a fazer aquilo e ela começou a descer. E os próprios indicativos do painel mostravam também que ela estava descendo. Então, assim, eu olhei para o comandante coisas de fração de segundo e a gente conseguiu perceber a pane, só que é muito rápido. Como a gente estava a 60 metros de altura, desde a hora que foi constatada a pane até o toque no chão foram 12 segundos. Então, assim, não tem nem o que a gente possa fazer tão baixo, entendeu? 12 segundos passa muito rápido. Então, o principal ponto nosso foi achar o melhor local para pouso. Tanto eu quanto o comandante da aeronave, a gente preocupou em colocar a aeronave no melhor ponto, porque na nossa frente havia uma ponte, à esquerda haviam várias barracas de turistas e à nossa direita havia uma mata fechada. Então, assim, em 12 segundos você pensa, não dá para fazer muita coisa. Tanto em aeronaves grandes como nas pequenas, a atenção com as manutenções é fundamental para que novos acidentes não aconteçam. Principalmente os táxis aéreos, que são os RBACs, a regulamentação número 135, uma aeronave, por exemplo, dessa, ela tem que passar por revisões a cada 50 horas, a cada 100 horas. Ela tem também aquelas previsões, aquelas manutenções que, além de acontecerem de maneira calendárica, elas também precisam acontecer até de uma maneira especial. Porque, por exemplo, né, você já trocou as mangueiras no seu carro depois de 5, 6 anos de uso? Não. Sendo que na aeronave é mandatório, muitas vezes, você trocar as mangueiras a partir de um determinado período, 2 ou 3 anos, independente do estado de situação que elas estejam. Tanto as aeronaves de linhas aéreas como de táxis aéreos, elas precisam ter um centro técnico de manutenção que vão acompanhar a periodicidade da manutenção dessas aeronaves, dos ciclos dessas aeronaves, as panes que essas aeronaves apresentam, e podemos dizer que, como essas aeronaves voam mais, obviamente que a manutenção aplicada precisa ser mais rigorosa e precisa ser feita até mesmo com mais frequência. Especialistas alegam que erros do piloto e problemas técnicos de aeronave são os possíveis causadores de acidentes aéreos. A tese se confirma quando a agente percebe situações anteriores e que a investigação já foi concluída. Os fatores contribuintes mais comuns estão, por exemplo, né, o mau julgamento dos pilotos. O que é o mau julgamento do piloto? Como vamos dar o exemplo, né? Como foi aquele caso do acidente com a Marília Mendonça, cujas conclusões do CENIPA ainda não se concluíram, mas a Polícia Civil de Minas Gerais dá isso daí como um dos principais fatores, ou seja, de que o piloto teria decidido uma rampa muito mais comprida, uma rampa muito maior para pouso, tá? Ou seja, fazer como é que eu vou dizer? Fazer uma final bem maior, porque ele estava acostumado com aeronaves maiores, como era o caso do Airbus. Ele estava, naquele momento, pilotando um King Air, e que também deveria ter verificado a colocação da torre, se teria ou não teria sinalização, sendo que aquela torre ela estava fora da área de exclusão, da área de segurança do aeroporto. Então, aí também entra um segundo fator, que é a questão do planejamento, que é o terceiro fator que mais provoca acidentes. O que é o planejamento de voo? O caso da Chapecoense. Ou seja, aquilo ali o piloto fez totalmente planejamento de voo inadequado, né? Onde ele fez uma perna muito maior, como assim podemos dizer, não respeitou os limites, o envelope da aeronave em questão de combustível. E o segundo fator que mais provoca acidentes no Brasil, nós temos as falhas de aplicação de comandos. Ou seja, falta de familiaridade de alguns pilotos, falta de treinamento com um certo tipo de aeronave.
Tivemos um acidente como esse há alguns anos em Jundiaí, onde um piloto que não tinha experiência para voar também um King Air, ele aplicou um comando errado, porque a aeronave deu uma falha de motor, e o avião simplesmente virou e caiu antes da pista. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ABAR, acontecem mais de 2.100 voos por dia no Brasil, o que totaliza mais de 766 mil voos no ano inteiro. Em 2024, os 175 acidentes aéreos correspondem a menos de 0,01% se comparado aos voos em todo o ano. A manutenção que se dá numa aeronave de linha aérea, ela é constante. E assim precisa ser, daí então que representa a sua grande segurança. É o meio de transporte mais seguro do mundo.